Então, já de antemão, já abre a tua Bíblia aí lá no livro de Naum. O livro de Naum, né? A gente fez aí um esqueminha para a gente achar. Acha o livro de Mateus e aí volta 6 casas. E aí achou o livro de Naum. E aí você abre a sua Bíblia aí no livro de Naum para a gente já ler aqui o capítulo 1 do livro de Naum. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Olha, não demorou nem 30 segundos, a galera já estava com o livro de Naum aí na mão. Vamos ler Naum capítulo 1, do versículo 2 a 15. Naum capítulo 1, versículo 2 a 15. Vai dizer assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são as poeiras dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que neles vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama a perversidade, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metais do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anunciam boas notícias e proclamam a paz. Celebrem suas festas, ó Judá, e cumpram os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós te rendemos graças aqui na tua casa. Essa é a tua palavra. Nós cremos que ela é uma palavra inerrante, cremos que ela é infalível, cremos também que ela é viva e eficaz. Te pedimos nessa noite, humildemente, traga luz aos nossos olhos, fale conosco, fale aos nossos corações, nos repreenda, nos disciplina e nos torna apto para a tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Gente, na semana passada, na quarta passada, a gente viu aí todo um panorama desse livro chamado Livro de Naum, E aí na quarta passada, nós vamos fazer uma retrospectiva aqui rapidamente do que a gente viu nessa quarta, porém, agora eu vou usar nome de reis, porque na quarta passada a gente não falou de nenhum rei, a gente só falou de datas, a gente falou ali, o panorama, e agora eu vou usar alguns nomes de reis, que é para a gente se situar aí, a galera que já conhece os reis de Israel, os reis do Reino do Norte, do Reino do Sul.
E no final da pregação de sábado, de quarta, vieram me perguntar assim, mas esse tempo era o tempo do quem era o rei? E quem que estava ali na Assíria, né? E aí eu não falei muito em relação aos reis, justamente para não ficar assim, a gente bombardeado de informação, né? Porque rei, data, panorama, e aí ia ficar algo bem complicado. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre eles, tá bom? Na quarta passada, nós vimos, né, que depois do reinado de Salomão, Israel ele foi dividido, não é verdade? Entre quantos reinos? 2 reinos. Qual eram esses reinos? Reino do Norte e também Reino do Sul. Reino do Norte era aí chamado de Israel, que tinha aí a sua capital Samaria, e o Reino do Sul era Judá, com sua capital Jerusalém. Naquele tempo, quem dominava basicamente tudo, porque era uma grande potência da época, era os assírios, que tinha sua capital Nínive, né, que a gente falou sobre aquela cidade muito fortificada, que tinha muros muito altos, com 30 metros de altura, tinha ali um lago na frente para que as pessoas não conseguissem penetrar esse muro andando, né, e vimos que eles eram grandemente conhecidos por sua capital fortificada, né, que eu acabei de falar. Vimos também que eles eram bastante conhecidos pela sua arrogância. Por quê? Pois eles eram uma potência naquele tempo. E aí eles eram arrogantes, eles achavam que ninguém poderia destruir eles. E pela sua artilharia de guerra, né, a gente sabe que eles eram grandes guerreiros e também que eles eram pessoas cruéis, né? E isso daí também entrava aí dentro da guerra, né, de algo que as pessoas, os outros exércitos, os temiam por conta dessa crueldade, e ainda mais aquelas pessoas que eram ali despojos de guerra, né, então essas pessoas, elas tinham ali um tremendo medo de enfrentar a Síria, justamente porque eles eram muito cruéis, e aí eles sabiam que se eles caíssem na mão dos assírios, eles iam sofrer até a morte, ou ser esfolado vivo, ou ter seus membros decapitados, e por isso eles eram conhecidos pela sua crueldade. Como a Síria, ela era uma potência e ela dominava naquela época, ela tinha aí algumas alianças com Israel e Judá. A gente também falou aí um pouquinho dessas alianças, né? Porém, o último rei de Israel, né? O último rei de Israel do norte, reino do norte, era Oséias. Esse Oséias, ele traiu a aliança que ele tinha com Salmanassé. Salmanassé era o rei que reinava naquele tempo na Assíria. E aí o que foi que aconteceu? Ele tinha uma aliança com ele, e ele foi lá, fez uma troca com o Egito, e aí Salmanassé ficou sabendo, e aí mandou fazer o quê? Deu uma ordem para o seu exército assírio devastar o reino do norte. E aí eles devastaram o reino do norte. Depois dessa devastação, do reino do norte, os assírios, eles tentaram ali contra o reino de Judá. Porém, eles não tiveram ali êxito nessa tentativa, porque quem reinava nesse tempo lá em Judá era o rei Ezequias. E esse rei, ele temia o Senhor. Ele não era um rei que ele não fazia a vontade do Senhor, mas ele era um rei que ele temia o Senhor. E aí, depois que Salmanassé foi lá onde Oséias, que era o rei do reino do norte, foi lá e devastou todo o reino do norte, levou pessoas em cativos, botou outros povos para morar na terra onde tinha o reino do norte, justamente para o povo não se reconstruir de novo. Então ele separava o povo, quando ele pegava um povo, ele separava um povo ali, justamente para eles não ficarem juntos, para daí não se levantarem contra eles. E aí, depois dessa devastação, eles foram tentar contra o Reino do Sul. Porém, o Reino do Sul tinha como seu rei Ezequias e ele temia o Senhor. E essa tentativa que a Síria teve foi frustrada, pois Ezequias orou pedindo a Deus a sua proteção, e o Senhor mandou quantos anjos? Quem sabe? Errou. Levantou o dedo, mas não falou. 185 mil homens. Ele mandou um anjo. Ah, acertou. Acertou. Eu que me confundi. Ele mandou um anjo só, que fez aí um ataque em 185 mil homens. E aí, depois desse ataque que a Síria pegou de um anjo, né, eles se aquietaram.
Eles recuaram, eles voltaram, eles estavam indo ali em direção a Judá para ter Judá ali, porém eles não conseguiram, eles voltaram, eles retrocederam porque eles tiveram aí esse ataque com o anjo que deu um prejuízo de 185 mil homens no seu exército, e eles foram forçados a recuar, a retroceder aí para a Síria de volta, porque o que eles queriam fazer não deu certo. E aí, enquanto Ezequias reinou, não houve outra tentativa, porque ele temia o Senhor. Ezequias era um homem que temia o Senhor. Depois que Ezequias morreu, quem assume o reinado de Judá é Manassés, o seu filho. Manassés, o seu filho, ele reinou durante 50 anos. E esses 50 anos que ele reinou, ele não foi um Deus que não foi um rei que agradava a Deus. Ele era um rei perverso, ele era um rei apóstata, e era um rei assassino, cruel e também idólatra. E por conta dos seus pecados, o reino de Judá começa a reclinar. O reino de Judá, que antes tinha o seu rei Ezequias, que temia o Senhor, que teve ali força para se manter de pé de frente com a Síria, agora ele está com o seu reino se reclinando, está aí com o seu reino se reclinando espiritualmente por conta desse novo rei, que era o seu filho Manassés. E o rei, e por conta dos pecados de Manassés, o reinado ali ele começa a se declinar. E o reino já vivia oprimido pelos assírios e por suas alianças, que eles pagavam ali impostos e tributos altíssimos. Agora, porém, os assírios nunca tinham conseguido tomar esse reino. Eles estavam ali, em volta do reino de Judá, porém, eles nunca tinham tentado ali tomar esse reino depois daquela tentativa que eles tiveram, que eles perderam 185 mil homens. Mas eles tinham alianças. E essas alianças, que eles estavam ali, que eles tinham que pagar impostos, tudo que eles faziam, eles teriam ali que comunicar a eles não poderiam adorar de fato Deus como eles queriam adorar, então estavam sendo ali todo o tempo oprimidos pela Síria. Porém, eles eram ali ainda o reino de Judá. A Síria nunca tinha tomado eles. Mas agora, com o reinado de Manassés, eles vão viver um período de decadência espiritual. Manassés, ele reinou aqui durante 50 anos. E dentre esses 50 anos, 3 reis passaram ali pelo reinado da Síria. E quem foi esses reis? Senaqueribe, que foi um rei da Síria. Depois, Esarhadon, que é o filho de Senaqueribe, e o seu neto de Senaqueribe, que é Assurbanipal. Esse homem foi o homem que foi o último rei aí da Síria, que foi no tempo que a Síria caiu, em 612. E agora, Manassés, por praticamente toda a sua vida, ele não fez o que agradava ao Senhor. Mas aí no final da sua vida, ele se arrependeu, e aí ele se voltou ao Senhor, e ele teve ali a sua vida direcionada ao Senhor, ali nos últimos dias da sua vida. Depois de 50 anos que Manassés veio, o seu filho, depois que Manassés morreu, aí agora entra Amon, que é o filho de Manassés. Porém, Amon ele só reinou um pouquinho de anos, só reinou 3 anos. E aí depois de 3 anos que ele reinou, mataram ele. Porque ele era pior do que Manassés. Manassés era ruim, se arrependeu no final. E aí chegou Amon, que era filho de Manassés. Mas só que esse aqui era ruim demais, e aí o próprio exército dele matou ele. E aí, depois de Amon, vem aquele rapaz, que foi apresentado aqui, filho de Marcos, Josias. Entra aí o reinado de Josias, e Josias vai passar 31 anos reinando em Judá. Porém, depois de Amon, veio o reinado de Josias, que ele passa aí 31 anos. O que eu quero aqui que vocês entendam é que Naum, ele foi levantado com essa sentença no final do reinado de Manassés, dando início ali quase na metade do reinado de Judá. Porque assim, ele se levantou para trazer essa sentença, mas depois de 30 a 18 anos, fica aí nessa margem, 30 a 18 anos depois que isso veio se cumprir, que o Império Assírio veio cair em 612. Então, quando ele é levantado com essa sentença, ele está ali no finalzinho de Manassés, aí pega aí o reinado de Amon, mas
ele está dando ali início ao reinado de Josias. E aí, justamente, vai se encaixar ali no período de bonança que Judá iria viver dentro desse reinado de Josias, que era justamente o que Naum profetizava que iria acontecer ali no reinado de Josias. Mas, só que nosso sentimento dentro do livro de Naum não é de bonança, não é do reino de Josias, que seria aí depois de algum tempo. Apesar de que eles viriam viver mais um pouco para frente bonança, mas o nosso sentimento aqui precisa ser de um reinado onde eles estavam vivendo ali uma decadência espiritual. Eles estavam vivendo ali não somente uma decadência espiritual, mas uma decadência política, mas uma decadência econômica e uma decadência moral. Então eles estavam vivendo ali bem ruins naquele tempo. Porque eles estavam sendo oprimidos, e aí os reis não estavam prestando mais, e aí esse homem ele foi levantado. E é sobre essas características que o povo de Judá está quando Naum trouxe essa sentença. O livro de Naum, ele transmite aqui uma mensagem central de que a justiça de Deus ela é inevitável. Essa é a mensagem. A justiça de Deus ela é inevitável. Embora as nações possam parecer poderosas e imunes à pressão, e as maldades sempre serão punidas. A maldade e a opressão nos povos sempre serão punidas. Nínive, que havia sido um símbolo de opressão e crueldade, não escaparia da punição divina. Além disso, há uma mensagem de esperança para o povo de Judá, que se sentia oprimido, pois Deus traria justiça e libertação para eles. E aí, quando a gente olha para cá, para a palavra de Deus, né, que aí eu entrei com vocês na palavra de Deus, eu falei, olha, aqui esses 3 capítulos nós vamos falar sobre 3D, né, que eu falei que era Naum em 3D, e aí Naum, a gente vai dividir ele em 3D. O primeiro capítulo tem um D, o segundo tem outro D e o terceiro tem outro D. O primeiro D é a declaração da sentença. Hoje nós vamos ver a declaração da sentença. No capítulo 2 nós vamos descrever essa sentença. E no capítulo 3 ele vai aí vai justificar o porquê dessa sentença. E hoje nós vamos ver a declaração dessa sentença. E no versículo 1, na verdade, esse versículo a gente já falou na semana passada, né, do versículo 1, mas eu quero só relembrar ele aqui, que vai dizer assim, advertência contra Nínive, nível da visão de Naum, de Eucós. E aí, nós já vimos que esse livro, ele se trata de uma visão da parte de Deus, onde ele traz uma sentença para Nínive, a capital do Império Assírio. Vimos também que Naum significa conforto, né, o confortador ou o consolador, e esse nome está altamente ligado com a mensagem proclamada pelo profeta, a qual não somente ele anunciava juízo divino para o povo assírio, mas também trazia consolo para ajudar, né, que estava ali precisando de consolo e precisando ser poupada do Império Assírio. Eucós ou Eucosita, né, que a gente olha aqui em algumas traduções, tem Naum de Eucós ou Naum Eucosita, tem a ver com aí o seu lugar de origem, que também a gente falou que existe aí 3 lugares, né, dentro daqueles reinos lá, que a gente não sabe aí dizer qual foi o lugar correto, mas há suposições de 3 lugares, por isso ele é chamado de Eucosita. E aí, vai aqui no verso 2, vamos ler, ele vai dizer assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Aqui no verso 2, quando a gente para examinar, Naum não se intimida de trazer essa sentença contra Nínive, porque a gente pensa assim, naquele tempo, o negócio estava ruim, estava complicado, eles estavam vivendo ali em opressão. E aí Naum, ele é um cara que ele está ali, mas só que ele vai se levantar e vai falar mesmo. Mas naquele tempo ele não poderia fazer isso. Ele não poderia se levantar como um profeta de Deus naquele povo, porque eles estavam sendo ali oprimidos, e isso era contra ali a aliança que eles tinham feito com a Síria. Porque ele não poderia chegar e declarar ali que a Síria iria cair. Então fazer isso seria ele pedir para morrer. Mas ele foi lá,
com toda a sua boa vontade, ao contrário de Jonas, né? Mas com toda a sua boa vontade, mesmo sabendo que ele poderia morrer, ele foi ali um homem corajoso e ele proferiu essas palavras que está no livro dele, porque essa palavra ela não é proferida dele, mas sim do Senhor. Ele poderia ter ficado pensando, cara, eu vou fazer isso aqui mesmo? Será que eu não vou morrer? Será que eles não vão me matar? Será que eu falo ou não falo? Será que eles não vão me torturar? Será que eles não vão me esfolar vivo? Mas ele não pensou nisso. Ele foi corajoso e trouxe essa sentença, pois essa vinha de Deus, que é zeloso e vingador. Um comentarista fala que a ideia de zeloso e vingador aqui, essas duas ideias juntas, zeloso e vingador, traz a ideia de um extremo ciúme. Deus, ele tem um extremo ciúme dos seus filhos, tem um extremo ciúme de nós. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, só para a gente captar como é esse ciúme, né? Mas não é 100%, mas sabe ali quando a gente tem uma pessoa, né? Tem uma namorada, ou então tem um namorado, né? Que a gente fala assim, perfume? Vou passar perfume? Aí para a igreja? Não. Que é isso? Mas essa roupa bonita aí, para ir para a igreja? Não, tá bonito demais. Que é isso? E aí as pessoas, geralmente, que têm bastante ciúme, né, elas falam o quê? Que é por zelo. Eu tenho ciúme aqui, mas é por zelo. Não, pastor, vou deixar, pastor. Meu namorado andar assim, cheiroso desse jeito, para outra pessoa passar e cheirar meu namorado? Não, é aí quem gosta, quem ama, zela, cuida, né? E aí eu trouxe aqui esse exemplo para vocês terem mais ou menos aí, mas não, só para vocês pensarem, basicamente, como seria aí esse extremo ciúme, né? Ah, mas vai se arrumar demais? Pode não. Ah, bonitinho demais? Não pode não. Estou zelando, pastor, não posso deixar minha namorada ou meu namorado sair aqui, assim, desse jeito. Algo parecido com isso, mas sem o pecado do nosso coração. Algo parecido com isso, mas sem o sentimento de posse que muitas vezes o homem e a mulher têm em cima do seu cônjuge. É algo parecido um pouco com isso, mas só que sem esse peso aí da pessoa ser psicopata a ponto de querer que aquela pessoa é da vida dela. Não é isso. Mas o sentimento aqui de extremo cuidado com os seus filhos, com aqueles que os temem. Então, o Senhor ele é extremamente ciumento. E ele continua dizendo que o Senhor é vingador. O seu furor é terrível. Naum traz aqui as características do Senhor. Ele diz assim, que o Senhor é vingador. Mas ele vai vingar o quê? Ele vai vingar a sua lei. Ele vai vingar a sua justiça. Ele vai vingar o seu caráter. Ele vai vingar a sua aliança. Ele vai vingar aquilo que você tem com ele, aquilo que eu tenho com ele, que é a nossa aliança. E ele vai dizer também que o furor do Senhor é terrível. A raiva, a ira dele é algo imaginável. A gente não consegue, a gente nem imagina que um Deus que tanto nos amou, um Deus cheio de graça, ele pode se irar a ponto de fazer algo tão terrível. Mas ele diz aqui que o furor do Senhor ele é terrível, a raiva, a ira dele é algo imaginável. Ele continua, o Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Uma coisa que Naum faz aqui para aquele povo, naquele momento da história, ele está aqui, que eles estão sendo oprimidos, eles traz a lembrança aqui de quem é Deus. Nós estamos falando de um Deus que tem uma aliança com o seu povo. Nós estamos aqui falando de um Deus que honra essa aliança. Nós estamos falando de um Deus que é justo. Nós estamos falando de um Deus que não admite o pecado. Nós estamos falando de um Deus que vinga a sua lei. Nós estamos falando de um rei que vai derramar o seu furor e dar a sentença sobre os seus inimigos. Esse é o nosso Deus. E ele lembra para o povo daquele tempo essas características de Deus. Que Deus é esse Deus aqui, é um Deus que honra a sua aliança, é um Deus que tem uma aliança com o seu povo, é um Deus que é justo, é um Deus que não admite pecado, é um Deus que vai vingar a sua lei, que vai derramar o seu furor e dar sentença àqueles que são os nossos inimigos. Mas a pergunta que eles se faziam mas quando isso iria acontecer? Não é verdade? Eles estavam vivendo oprimidos, estavam vivendo ali em tempos complicados, em tempos difíceis, e eles ficavam se perguntando, mas entra rei, sai rei, e a gente continua sendo oprimido, mas e aí, quando isso vai acontecer? Porque Naum está dizendo, está nos lembrando quem é esse rei poderoso, esse Deus maravilhoso, mas a gente não vê as coisas acontecer.
Quando? Quando o Senhor vai trazer consolo para os povos que estão sendo oprimidos? Nós nos perguntamos, quando o juízo vai vir sobre aqueles que nos dias de hoje tiram da mesa do pobre para sustentar os seus próprios luxos? Às vezes a gente se pergunta, não é verdade? Às vezes a gente vê as injustiças aqui nos nossos dias, a gente se pergunta, mas aí quando, Senhor? Que o Senhor vai entrar com a sua justiça na vida dessas pessoas? Quando o Senhor vai agir? E aí ele vai falar aqui no verso 3, ele vai dizer assim, o Senhor é muito paciente. Ele vai dizer, o Senhor, ele é muito paciente. E aqui há um problema, porque ele é, mas nós não. O Senhor, ele é muito paciente, mas nós não somos pacientes, nós estamos prontos para a briga. Não é verdade? É ou não é? Ninguém quer dizer que é, né? Mas a gente está pronto para a briga. A gente está aqui para qualquer hora a gente brigar. Vou trazer um cenário hipotético para vocês aqui, tá bom? Feito de suposições. Vamos supor, um casal vai ali fazer uma pequena viagem, né? Tá ali arrumando as malas, arrumando os meninos, botando os meninos ali dentro do carro, né? E ali tá tudo bonito, tudo legal, bota a mala, bota a criança. E aí, na hora de entrar no carro, a mulher, ela bate a porta do carro com muita força. E aí o homem já olha assim para a mulher e vixe. E aí a mulher tá ali e a mulher fecha o porta-luva com muita força. Pum! E o homem, meu Deus, será que eu fiz? Será que foi o que eu falei ontem à noite? Será que está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? E aí o homem começa a puxar assunto com a mulher e a mulher começa a fazer umas caras feias lá para ele, do lado dele, e ele fala assim, será que está acontecendo? O negócio está sério mesmo. E aí ele começa a falar com a mulher e a mulher dá uma resposta para ele assim, acentuada, e ele estoura. Que é isso, mulher? Por que está falando assim comigo? Desde a hora que chegou, está fazendo isso. E eu estou falando assim contigo? E aí começa a briga. E aí mete o pai na história, mete a mãe, e aí acabou a viagem. Aí começou a briga, e aí acabou a viagem. E aí, quando a gente olha para isso, quando a gente se senta para conversar com os dois, né, ali, isso aqui é hipotético, tá, gente? Não conversei com ninguém, nenhum pastor me falou alguma conversa, não. Isso aqui é algo de suposição. Um exemplo. E aí, quando você vai conversar com as pessoas, né, ali juntas, com mais calma, a gente vai entender que o cara vai dizer assim, não, mas a mulher, ela chegou e fechou a porta do carro. Ela disse, fechei forte e nem percebi. Não, mas e depois tu deu uma porrada no porta-luva? Não, porque a porta-luva tá com a borracha meio ruim, e aí eu tive que bater com força. Mas eu tava falando contigo, tu tava ali fazendo cara feia, é porque eu tava com dor de cabeça. E aí eu continuei falando contigo, tu ficou me tratando assim, é porque eu tenho dor de cabeça direto e tu nunca percebe. E a gente vai começando a entender que tudo ali foi um mal entendido, mas como as pessoas, como nós estamos preparados para a briga. Quando nós estamos preparados para a briga, é isso que acontece. Esse cenário é hipotético, mas é isso que acontece. Quando olhamos os ímpios prosperando, os ladrões sendo soltos, ricos comprando sentença, os homens maus vivendo bem, nos perguntamos, cadê Deus? Ele tem que fazer a justiça dele. Queremos presenciar essa justiça e, se der, queremos até participar também dessa justiça. Por quê? Porque nós estamos prontos para a briga, nós estamos ali preparados, né? E o verso 3 vai dizer que Deus, ele é paciente. Sabe o que isso significa? Significa que ele não está inerte ao que está acontecendo, que ele não deixa de ver, que ele não deixa de se inquietar por causa disso, que ele não tem, que ele não é, isso não quer dizer que ele não se ira com o que está acontecendo, ele vai despejar a sua ira sim, mas só que tudo é no tempo dele, porque ele fala aqui que Deus é paciente. Vai ter um tempo que ele vai fazer isso, e é por isso que o restante do versículo vai dizer que o Senhor não deixará impune o culpado. Sabe qual é o nosso problema? Nós, por muitas vezes, nós perdemos o senso de soberania de Deus. A gente até aceita a ideia de que Deus vai aplicar a justiça dele sobre a vida de algumas pessoas, sobre a vida daquele homem que faz mal, sobre aquele homem que é injusto, mas se for demorar demais, nós não queremos esperar.
Nós não queremos esperar para ver, nós queremos as coisas do nosso jeito. A gente quer que isso aconteça, essa justiça aconteça sobre aquele fulano de tal, sobre aquela pessoa que porventura me fez isso, ou que me roubou. Senhor, eu quero que isso aconteça, mas eu não quero esperar que isso aconteça. Eu vou dar o meu jeito então. Vou botar uma máscara aí, vou andar de preto, vou começar a quebrar a cadeira, vou fazer alguma coisa. E por muitas vezes a gente quer agir assim. Se pensamos assim, deixamos de ter a perspectiva da soberania de Deus. Deixamos de ver Deus como aquele que governa. Deixamos de ver Deus como aquele que é a majestade. E passamos a entender que Deus ele faz parte do que eu quero, como se ele fosse ali um gênio da lâmpada que é só esfregar e fazer um pedido e acontecer. Mas Deus não é assim. Por muitas vezes a gente quer que Deus exerça a sua justiça no momento que a gente quer, na hora que a gente quer, porque Ele é o nosso Deus e a gente acha que porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso gênio da lâmpada. Mas não é assim, não é dessa forma. O que nós precisamos entender é que Deus é um Deus zeloso, Ele cuida de mim sim, Ele é vingador sim, toda maldade não passa despercebida, Ele irá derramar a sua ira e o seu furor sobre cada indivíduo que merece, mas é no tempo dele, porque Ele é muito paciente e Ele não deixará impune o culpado. A gente precisa entender isso. Por muitas vezes a gente se expressa aí nas redes sociais, na verdade, que a gente olha muita injustiça, a gente não gosta do que está acontecendo, mas a gente precisa entender, meus irmãos, que Deus, Ele de fato, Ele é paciente e iraz, mas Ele pune o culpado. Na hora certa, Ele vai punir o culpado. No verso 3 aqui, na parte B do versículo, que a gente leu só a primeira parte, ele vai dizer assim: os seus caminhos estão no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Essa analogia aqui quer dizer que é impossível escapar daquele que faz o vendaval e da tempestade o caminho para exercer o seu juízo. Ninguém pode se ver livre daquele que transforma as nuvens como pó de seus pés. Então aqui ele quer dizer que é impossível escapar do soberano Deus, que é muito paciente e pune o culpado. Quando essa justiça vier, quando essa punição vier desse Deus que é paciente, e um dia ela vai vir, não tem como escapar. Ninguém irá escapar dessa justiça. E no verso 4 e 5, ele vai dizer assim: ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Ele vai mostrar o poder que Deus tem sobre a natureza. Naum aqui agora ele vai falar sobre esse poder que o Senhor tem sobre a natureza. Aqui o profeta, ele descreve o poder de Deus sobre a criação e diz também que ele é capaz de dominar todas as forças da natureza, como o mar, os rios, as montanhas. Isso transmite a ideia de que ninguém pode resistir ao poder divino, que a gente vai olhar daqui a pouco. Quando Deus se ira, até mesmo os elementos naturais são afetados. Aí ele começa a falar aqui da região de Bazã e Carmelo. E aí essas regiões eram regiões frutíferas, eram regiões que eram boas de agricultura, eram regiões que nunca secavam. Sempre era uma região frutífera e tudo que se plantava nascia. E Naum está dizendo, sabe Bazã e Carmelo, que sempre é uma terra boa, mesmo em tempo de seca? Pois é, o Senhor pode desvanecer eles, pois Ele é o Senhor de toda a criação. Ele está falando isso. E aí ele fala aqui, a flor do Líbano, sabe a flor do Líbano? A flor do Líbano era uma flor que ela simbolizava poder. Era uma flor que simbolizava grandeza, pois ela tinha raízes profundas. E elas conseguiam nutrientes que nenhuma das outras flores conseguia, porque ela era uma planta de raiz profunda, uma flor que ela pegava ali nutrientes do fundo do solo. E aí essa flor, que ela significava que
grandeza e poder, Naum chega e fala assim: sabe a flor do Líbano, que representa grandeza e poder para a nossa cultura? O Senhor pode murchá-la, pois o Senhor, Ele é o Senhor de toda a criação. E aí ele continua dizendo: Jerusalém era uma cidade cercada de montes, e os montes para os judeus eram um símbolo de proteção, eram um símbolo de fortaleza. E aí Naum agora, ele está dizendo aqui, sabe os montes que simbolizam proteção e fortaleza? Eles tremem, as colinas se derretem, a terra e tudo que nela vive se agita, pois Ele é o Senhor de toda a criação. Aqui ele está falando dessa soberania do Senhor. Aqui está falando que Ele é vingador, que Ele é um homem, Ele é um Deus que Ele é tardio em irar-se, mas Ele é um Deus que Ele vai cumprir a sua justiça. E também está falando agora que Ele é um Deus que domina toda a criação e também a natureza. E aí, esses versículos enfatizam que a ira de Deus é imensa e que Ele possui autoridade absoluta sobre todas as coisas, incluindo a natureza e todos os seres humanos. E todas essas afirmações, nesse versículo, até agora, nos levam a uma pergunta. No verso 6, vai dizer assim: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Quando a gente olha para isso aqui, meus irmãos, a gente se pergunta: quem, meus irmãos, quem? Quem? Ninguém. Ninguém pode resistir. Ninguém pode suportar. Ninguém pode resistir à ira do Senhor. Ninguém pode suportar essa ira. Quando o Senhor adverte, quando Ele sentencia, ninguém pode escapar. Ninguém pode resistir. Ninguém pode suportar. Mas agora que a gente já está com medo de Deus, deixa eu lembrar para vocês aqui. Olha o que vai dizer o verso 7. O verso 7 vai dizer: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ao mesmo tempo que Deus é o terror dos inimigos, Ele é o protetor do seu povo. E isso tem que ser algo maravilhoso para nós, porque essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança de justiça. A nossa esperança de justiça está sobre Deus, sobre o que Ele vai fazer com esse povo que muitas vezes a gente olha fazendo injustiça. Mas não precisa essa esperança de justiça estar em nós querendo fazer. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele vai fazer essa justiça. E ao mesmo tempo que Deus é um terror para os seus inimigos, Ele é também um protetor para o seu povo. Deus é bom e o seu caráter e em suas obras Ele é melhor ainda. A sua bondade nos conduz ao arrependimento. Sua bondade nos oferece graça. A bondade do Senhor, meus irmãos, nos oferece graça. Sua bondade nos dá o que não merecemos, que é justamente essa graça. Porque Ele é bom, somos certamente cuidados e livrados. Nós precisamos entender. E aí o verso 7 vai dizer também que Deus é a fortaleza em dias de angústia. Nínive estava cercada por fortes e altas muralhas, mas a proteção do povo de Deus é a proteção que não tem muros, é a proteção que não tem armamentos, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus, que é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio, e Ele vem em nosso socorro, e Ele não tem muros ao seu redor, porque Ele é Espírito, e Ele confunde os inimigos, porque as pessoas ficam pensando: mas em quem que vocês confiam? Que o Deus de vocês nem muro tem. Mas nós confiamos no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Senhor, e nós não precisamos de muros, porque nós temos Deus. Deus conhece os que neles confiam. Esse conhecimento de Deus não é apenas intelectual. A palavra vai dizer aqui que Deus conhece aqueles que neles confiam, aí no verso 7. Mas só que esse conhecimento não é intelectual, mas, sobretudo, ele é relacional. Deus nos ama e se relaciona conosco. Somente o Senhor é aquele Deus que nós precisamos nos relacionar. Debaixo das suas asas, nós somos protegidos das tempestades da vida. Debaixo das suas asas, nós somos protegidos daquilo que quer nos afligir.
com o Senhor, a cova dos leões tornou-se ali um lugar seguro para Daniel. Com o Senhor, Mesaque, Sadraque e Abidnego puderam passear ali dentro da fornalha. Com ele, Pedro pôde dormir na prisão máxima de Herodes. E com ele, João viu as portas dos céus no exílio e jamais foram separados ali daquele refúgio. Nós precisamos entender que esse Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio. Mas contrário disso, que ele é bonança para alguns, que ele é refúgio para alguns, o verso 8 vai dizer: mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. Contrário disso, no verso 8, ele vai falar sobre isso. Ao mesmo tempo que Deus é fortaleza de seu povo, ele é também o terror de seus inimigos. Quando Deus se levanta contra aqueles que oprimem o seu povo, ele vem como uma inundação. Ele fala que ele vem como uma inundação sobre eles, assim como foi a destruição de Nínive. E aí, aqui, ele já dá aquela profecia de como Nínive vai ser destruída. Mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. E aí, quando a gente olha como foi ali a queda do Império Assírio, foi basicamente assim. Eles foram inundados. A cidade de Nínive, ali por conta de uma enchente que teve no rio Tigre, as águas se elevaram, as águas penetraram a cidade, começaram a derrubar as portas, começaram a derrubar os pilares, e o povo ali estava em festa. O povo dentro da cidade não sabia que nada ia acontecer, o povo estava em festa, o povo estava bebendo muito, estava se entregando aos seus deleites, e quando ele se espanta, a água começa a subir. E aí essa água subiu à toa? A gente sabe que não, porque isso já tinha sido profetizado. E a gente sabe também que Deus, ele faz secar e faz encher as águas do Carmelo, como a gente acabou de ver. E tudo isso traz aqui uma explicação maravilhosa, porque quando ele diz que a enchente devastadora dará fim a Nínive, porque de fato isso aconteceu, e essa água subiu, deixou ali o povo fragilizado, a cidade ali começou a não ficar mais tão fortificada como era antes, e o que acontece? A Babilônia, que já estava de olho, chegou e tomou a cidade. E aquilo que não foi devastado com a água do rio Tigre, que molhou tudo, que devastou tudo, foi ateado fogo pela Babilônia. E aí foi ali o declínio da Assíria. E tudo isso porque, ao mesmo tempo que Deus é a fortaleza do seu povo, é também o terror dos seus inimigos. No verso 9 a 11, o Senhor, ele vai dizer: o Senhor acabará com tudo, o Senhor acabará com tudo o que você planeja contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidade, que planeja o mal contra o Senhor. Aqui ele diz que não haverá uma segunda chance. Ele fala aqui que não haverá uma segunda chance, já também fazendo analogia com Jonas. Porque nos tempos de Jonas, houve aí uma segunda chance. Jonas foi, pregou, e o povo fez o quê? Se arrependeu. E agora ele diz assim, não haverá uma segunda chance. Não haverá uma segunda chance. Agora eu vou voltar e vou exterminar com tudo. Não haverá uma segunda chance. E ele continua também a dizer que quando os babilônios eles têm a oportunidade de invadir Nínive, que eu acabei de falar para vocês, eles relatam aqui, eles acabam de dizer aqui, encharcados de bebida como bêbados. Eles estavam ali se encharcando de bebida. Eles estavam totalmente dopados
por bebidas, e eles não sabiam o que estava acontecendo, se era água, se era fogo, quem estava ali entrando lá e estava destruindo tudo, como isso estava acontecendo, porque eles eram um grande império, quem estava tendo essa ousadia de fazer isso, então eles estavam meio ali que sem saber o que estava acontecendo. E estudiosos dizem, mais na frente também, porque ele vai dizer assim, que Nínive saiu, serão consumidos como palha mais seca. E aí também, quando a gente olha para o decorrer da história, para os estudiosos, eles vão dizer que 300 anos depois que Nínive foi ali destruída, 300 anos depois, ela nunca tinha sido encontrada. Ela foi totalmente devastada. Só a partir de 500 anos depois que historiadores começaram a achar que sabiam a sua localidade, e aí eles procuraram e aí conseguiram identificar que de fato ela existiu, porque ela foi totalmente exterminada a ponto de 300 anos depois. 3 séculos, eles não acharam nada de Nínive. Nada. Em 612, ela foi completamente devastada. E aí no verso 12 e 13, eles vão falar que assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Como se ele falasse aqui para 2 filhos. Um que dá as costas para o Senhor e outro que, apesar dos seus erros, ainda clama ao Senhor. Porque, querendo ou não querendo, a Síria ela tinha se convertido, ela tinha se arrependido. Mas agora ela deu as costas para o Senhor, e ela voltou ali a viver basicamente tudo aquilo que ela estava vivendo antes. E aí ele diz assim, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Apesar deles serem um grande império, apesar deles serem fortes e fortemente armados e cruéis, e serem a potência da época, o Senhor diz assim, vocês serão destruídos. Eles serão totalmente destruídos, ceifados. E foi o que a gente acabou de falar. Eles foram completamente destruídos, onde depois de 300 anos depois, ninguém conseguiu achar eles. Mas você, Judá, agora ele vai falar para o seu outro filho, mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Agora eu vou quebrar o jugo do seu pescoço, arrancar as suas algemas. Aqui ele está trazendo uma esperança para Judá. Uma esperança para aquele povo que vivia oprimido, para aquele povo que vivia ali à mercê daquele grande império. E aí, quando a gente olha para cá, a gente percebe que um ele condena e outro ele fala, ele traz ali uma esperança de um futuro, uma esperança que iria vir, que a gente até conhece. Depois eles iriam viver bem no reinado de Josias, mas depois eles vão cair de novo. E depois eles vão cair de novo. E depois eles vão cair tão feio que eles vão ser exilados para a Babilônia. E é triste, porque a gente percebe ali um sobe e desce, uma inconstância do povo de Israel. E por muitas vezes isso acontece conosco, meus irmãos. Eu que tenho buscado assim muito, sabe, em minha vida, é me manter constante. E não estou falando isso aqui porque é minha vida, mas eu acredito que todo cristão ele precisa fazer isso, é se manter constante. Porque quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, nada melhor do que a gente olhar ali o que um exemplo de inconstância pode fazer. Porque quando a gente olha o povo inconstante, o livro de Juízes, entra juiz, o povo se levanta, o juiz cai, o povo cai junto com o juiz, e aí levanta outro juiz, o juiz levanta o povo, e depois o juiz cai e o povo cai junto. E aí, será que sempre a gente vai ter que precisar ali de um juiz para estar ali na frente, para a gente estar andando reto? Não. A gente já tem o nosso Senhor, o nosso juiz, aquele que nos deu graça e nos faz andar em linhas retas. E a gente precisa nos manter constante, porque aquele que perseverar até o fim, meus irmãos, será salvo. E isso a gente precisa viver em nossas vidas nos dias de hoje, essa constância. E aí no verso 14, ele vai dizer, o Senhor decreta o seguinte ao seu respeito, ó rei de Nínive, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível.
Aqui o Senhor, ele está falando aqui enojado desse povo, um povo que era um povo cruel, era um povo que devastava todo tipo de cidade, era um povo que ele desprezava as outras pessoas, ele não tinha um amor por ninguém. Então o Senhor, ele está chegando aqui firmemente, está dizendo: o Senhor decreta o seguinte a respeito de você, ó Nínive: você não terá descendentes que perpetuam o seu nome. Depois que a Assíria caiu, nunca mais se levantou. Não teve ninguém que fosse um descendente para levantar ali, não houve um remanescente para levantar esse império de novo. Destruirei as imagens, a idolatria a idolatria desse povo que os afastava de Deus. Ele fala assim: prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. A Síria aqui está sendo como uma analogia de que ela iria morrer, o seu túmulo já iria ser preparado, pois ela iria morrer, ela iria cair, porque quem está dando a sentença aqui é Deus, e quando ele dá a sentença, não tem como ninguém sentenciar. E o verso 15 vai dizer: vejam sobre os montes, aos pés do que anunciam a boa notícia e proclamam a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Esse versículo aqui, ele traz uma mensagem de esperança e de consolo para o povo de Judá. Naum está proclamando que a destruição de Nínive, a capital da Síria, está próxima, e com isso o sofrimento do povo judeu vai parar. Os assírios terão fim. Ele está aqui proclamando esse fim. E ele menciona os pés do que anunciam as boas novas, que é uma referência ao mensageiro que traz uma boa notícia, que a opressão acabará. Judá é incentivado a celebrar as suas festas. Aqui ele se retrata da Páscoa, porque eles não podiam mais celebrar a Páscoa. Eles estavam sendo oprimidos, então ele fala assim: celebrem as suas festas. Celebrem a sua Páscoa, pois a liberdade está próxima, o seu inimigo assírio será plenamente destruído. Ele fala aqui que vejam os montes, os pés do que anunciam a boa notícia, proclama a paz. Essa boa notícia que hoje, que lá trouxe uma grande esperança para aquelas pessoas, é também a boa notícia que nós temos hoje aqui. É a boa notícia do Evangelho, que Deus salva pecadores. É a notícia que para eles estava sendo trazida por um mensageiro, que traria ali paz, que traria conforto, que traria ali um tempo de consolo para eles, que colocaria eles em um bom lugar, em um bom reinado. É a mesma notícia que nos traz paz, nos traz consolo e nos coloca em um bom lugar. Essa é a boa notícia, e aqui a gente consegue linkar com a boa notícia do Evangelho, que um dia nós recebemos essa esperança, não é verdade? Um dia houve um mensageiro que nos trouxe essa notícia. Não sei quem foi para que trouxe essa boa notícia para vocês, mas trouxeram essa boa notícia para mim. E eu abracei essa boa notícia, e hoje eu vivo com essa boa notícia, que de verdade, Deus, ele salva pecadores. Que Deus, ele nos traz comunhão, ele nos traz aí de volta a paz que nós tínhamos perdido com Deus. Essa é uma boa notícia. A boa notícia é que trouxe esperança para eles, pois eles sabiam que a Síria ia cair. Eles sabiam que iria ter fim ali o seu sofrimento, pois eles recebiam uma boa notícia naquele tempo. E hoje, essa boa notícia, ela nos abraçou. Ela é a boa notícia do Evangelho. E nós, assim como esse portador de boas notícias que está aqui trazendo essa boa notícia para aquele povo que sofria, precisamos ser portador de boas notícias também para o povo que sofre aqui, para o povo que é oprimido aqui, para o povo que passa por injustiça aqui, que muitas vezes a gente olha e reclama, mas a gente não consegue ser um portador dessa boa notícia e levar uma boa notícia que traz esperança. Por isso o Evangelho é chamado de boa notícia. Porque ele é o quê? Uma boa notícia. Uma boa notícia que Deus, ele tem salvação para aqueles que estão vivendo em seus pecados. Para aqueles que falam assim: não, eu não tenho mais jeito. Não, isso aí é besteira, esse negócio de igreja não dá para mim não. Aqui é daqui para onde eu vou mesmo, não tem jeito não.
mas a gente tem que proclamar esse evangelho e trazer essa boa notícia, meus irmãos. Assim como aquele povo vivia oprimido, existem pessoas que ainda hoje vivem oprimido, precisando de um profeta como Naum, ou um profeta como você, para trazer essa boa notícia. E o capítulo 1 de Naum, ele é um capítulo poderoso, é um lembrete de que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os reinos, sobre a terra, sobre tudo. Ele é justo e não deixará impune os ímpios, mas também ele é um refúgio seguro para aqueles que nele confiam. O juízo de Nínive é um exemplo claro de que, apesar de Deus ser paciente, a justiça será executada no momento certo. Meus irmãos, a justiça não vai vir por mim, a justiça não vai vir por você, mas a justiça vem do nosso Senhor. Então, confie nele, pois quem faz a justiça é ele, mesmo que ele seja paciente, mas um dia ele exercerá essa justiça. Quem sabe eu e você não olhe, mas a gente precisa ter a certeza, quando a gente lê esses livros do Antigo Testamento, a justiça do Senhor, ela vai se cumprir, tanto na vida daquele povo, como também nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar?